O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, a Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima, irmão. A partir do combate de Curralinho, a situação tinha fugido ao controle de Lampião. Desde então, já haviam sido mortos 7 policiais na Bahia. Isto significava que teria problemas pela frente. Não podia mais continuar repetindo o refrão de que viera à Bahia apenas para descansar. No dia 1º de março de 1929, ele atravessou a divisa para Sergipe e dirigiu-se ao povoado de Carira, pela Estrada do Descoberto. Lampião chegou a Carira às 5 horas da tarde. Havia chovido um pouco. O povoado, assentado numa ladeira de barro vermelho escorregadio, tinha só uma pracinha e uns fiapos de ruas tortuosas e estreitas nos 2 cantos superiores da praça. Os cantos de baixo da praça davam para os matos. Saía a estrada para o Gameleiro e na esquina do outro, do lado do poente, ficava o quartel com uma grota no fundo. Lampião parou ao lado do cemitério e mandou o guia levar um bilhete ao delegado Filismino Dionísio, pedindo permissão para entrar no arruado. Filismino, que era marceneiro e tinha um terreninho colado ao povoado, morava a uns 20 metros do quartel. Estava serrando uma tábua quando recebeu o recado. Pensou rápido. Devia pedir aos soldados que ficassem de prontidão até a segunda ordem. E precisava avisar aos compadres e amigos. Providência desnecessária, pois o guia da vinda já passara de casa em casa prevenindo os moradores do perigo iminente, dando início a uma correria como nunca se viu. Tendo o delegado custado a dar a resposta, Lampião perdeu a paciência e, acompanhado de 7 cangaceiros, Luiz Pedro, Virgínio, Ezequiel, Mariano, Corisco, Arvoredo e Volta Seca, todos montados, entrou pacificamente no lugarejo. Dos 6 homens que compunham o destacamento local, o cabo Adalberto e 5 soldados, 4 fugiram. Lampião e seus cabras dirigiram-se à casa do delegado. A autoridade foi ao encontro do temível visitante. Lampião apresentou-se formalmente e pediu que Filismino providenciasse lenha e mandasse acender o fogo para assar carne, pois os meninos estavam com fome. Convidou o delegado para comer também. Enquanto uns assavam a carne, outros cangaceiros deram uma volta pelo arraial, fizeram compras e se encheram de cachaça. Quando contaram a Lampião que 4 soldados tinham fugido, mas um tinha ficado com o cabo na delegacia, ele mandou que levasse cachaça e um maço de charutos para os 2 bravos defensores do povoado. Mais tarde, Lampião foi pessoalmente à delegacia para elogiá-los, dizendo que eles honravam a polícia de Sergipe, pois não correram. Lampião pediu a um comerciante chamado Messias Simões para abrir sua loja, porque precisava comprar pano para fazer roupas para os seus cabras. Messias atendeu, tentando esconder o medo. Tinha certeza de que sua loja ia ser saqueada. Mas fazer o quê? Enquanto Messias media, cortava e empacotava os tecidos, Lampião fez algumas perguntas. Queria saber quais eram as cidades mais próximas e se tinham muitos soldados. Seu interesse maior era quanto a São Paulo, atual Frei Paulo. O comerciante mentiu, dizendo que em São Paulo tinha uns 40 homens em armas. Lampião fez mofa. Eu entro lá se tiver 200, quanto mais isto. Lampião pagou as compras, mandou um cangaceiro levar os embrulhos, despediu-se de Messias
e voltou à casa do delegado. Por onde passava, dizia que tinha vindo a Sergipe para conhecer o estado. Não tencionava lutar com a polícia, de modo que todos podiam ficar tranquilos, pois não vinham com a intenção de ofender ninguém. Só bulia com quem bulisse primeiro com ele. Embora alguns moradores tivessem fugido com medo, aos poucos o povo percebeu que não havia motivo para isso e começou a juntar gente em torno dos cangaceiros. Aonde Lampião ia, uma multidão ia atrás. As pessoas estavam admiradas com os modos do famoso cangaceiro, com suas cartucheiras largas, as armas, o chapelão com enfeites reluzentes. Lampião decidiu visitar algumas pessoas, aqueles de maiores posses, como Alexandre Barreto, que era suplente do juiz e dono de um vapor de descaroçar algodão para pedir dinheiro. Estava de bom humor. Contou passagem de sua vida, explicando que só se tornou cangaceiro porque a polícia matou seu pai. Falava bem, tinha uma conversa inteligente, era cortês com as pessoas, ouvia com atenção o que lhe diziam e era irônico. Tarde da noite, lembrou-se que poderiam fazer uma festa. Perguntou se alguém do povoado sabia tocar sanfona. Como ninguém sabia ou não se atrevesse a se prontificar para tal, os cabras improvisaram uma cantoria, sapateando no meio da pracinha, cantando Mulher Rendeira. Lampião despediu-se dos presentes, soprou o apito para reunir os cabras e partiu, acenando com a mão e dizendo alto para que todos ouvissem: "Tô indo para Cipó de Leite e de lá vou para a Serra Negra." Era 1h da madrugada. 2 horas depois, um destacamento de 50 soldados chegou da Bahia. A tropa era comandada pelo tenente Abdias Andrade de Jeremoabo. O delegado Felizmino exultou quando viu a força chegar. "Tenente, foi Deus que mandou o senhor aqui. Lampião escapou por pouco, saiu agorinha mesmo e foi pro Cipó de Leite. Logo aqui, pertinho, só tá com 7 homens." Abdias desconversou. "Sossegue, delegado. Vou perseguir eles, logo que a tropa descansar."